Hiperplasia. A hiperplasia significa um aumento do número de células em um órgão ou tecido. Geralmente, acontece a hiperplasia se a população celular se sintetizar com DNA, permitindo que ocorra a mitose, que é uma divisão celular. Assim, com as células se envelhecendo, elas perdem sua capacidade de sofrer mitose, pois elas não conseguem mais se duplicar com seu DNA. Devido à falta de telômeros, estruturas de DNA que ficam nas extremidades dos cromossomos, dentro do núcleo celular. Sendo assim, essa substância perde ao longo do tempo sua medida em que a célula se multiplica durante toda a vida. Hiperplasia é um termo na área médica que significa um aumento no tamanho de um órgão ou tecido causado por um aumento no número de células. Na maioria dos casos, esse crescimento celular anormal não é câncer, é benigno e pode indicar inflamação. A hiperplasia é diferente de hipertrofia, pois neste caso o tamanho de cada célula em questão aumentará, enquanto na hiperplasia o aumento é o número de células, não o volume individual de cada célula. Existem vários tipos de hiperplasia. A hiperplasia muscular é um aumento no número de células musculares. Esse crescimento é denominado hiperplasia fibrosa. Nesse caso, quando as fibras musculares são divididas em duas partes. A proliferação de fósseis é um aumento no número de células do estômago, geralmente associado à inflamação do sistema digestivo. A proliferação de gengival pode causar inchaço, que pode ser causada por trauma, por exemplo, o uso de dentaduras, uso de medicamentos ou placa dentária. E também temos a hiperplasia endometrial e prostática. Tipos de hiperplasia. A hiperplasia hormonal ocorre normalmente devido ao excesso de estímulos hormonais, que causam o aumento de alguns tecidos, como, por exemplo, o aumento do útero e da mama durante a gravidez. A hiperplasia compensatória ocorre após alguns danos sofridos por tecidos ou órgãos. Um exemplo é a regeneração tecidual, que ocorre no fígado após um transplante. A hiperplasia endometrial é o aumento da espessura do endométrio. Pode causar, entre outros transtornos, o sangramento anormal durante a menstruação. Ocorre normalmente devido a níveis anormais de estrogênio. Vale lembrar que as mulheres que não ovulam todos os meses ou fazem tratamentos hormonais com estrogênio são mais propensas a desenvolver o quadro. E por mais que não esteja diretamente relacionado a câncer, se não for tratado corretamente, pode desenvolver com mais facilidade a enfermidade. Próstata é o aumento da próstata que ocorre normalmente em homens acima de 50 anos. Esse aumento ocorre de forma natural, também conhecida como hiperplasia prostática benigna, causa dificuldade para urinar. E vale lembrar que não existe nenhum vínculo entre a hiperplasia e o câncer de próstata. A hiperplasia gengival é o inchaço da gengiva que pode ocorrer por má higiene de longo prazo, alguns problemas congênitos e hormonais, ou até mesmo o uso de alguns medicamentos, que são receitados para outras enfermidades. Essas medicações são a fenitoína, a ciclosporina e alguns bloqueadores dos canais de cálcio. A parte gengival afetada pode vir a cobrir alguns dentes e causam muito desconforto. A hiperplasia pode ser fisiológica ou patológica. Hiperplasia fisiológica. Em condições fisiológicas, aumenta a capacidade funcional do órgão. Ela ocorre após aumento dos fatores de crescimento locais e dos receptores de crescimento nas células que se dividirão. Assim, os eventos que se desencadeiam a divisão podem ser hormonais ou compensatórios. Alguns exemplos de hiperplasia fisiológica são ação de hormônios ou fatores de crescimento durante a adolescência, ação dos hormônios durante a gravidez,
endométrio no ciclo menstrual, compensatória da regeneração hepática, hematopoese na medula óssea. Hiperplasia patológica. Geralmente ocorre por excesso de estimulação hormonal ou de fatores de crescimento. Ocasiona aumento anormal dos órgãos ou tecidos e podem ser desencadeadoras de neoplasias, devido a um desequilíbrio nos níveis de estrogênio e progesterona ao longo do ciclo menstrual. Há uma proliferação celular excessiva da camada basal no endométrio, acarretando a hiperplasia endometrial. Em condições, provoca intensos sangramentos menstruais por excesso de glândulas uterinas e vascularização tecidual que se formam. Alguns exemplos de hiperplasia patológica são hiperplasia mamária, hiperplasia endometrial, hiperplasia prostática, infecções virais na pele, infecções parasitárias no intestino delgado, pólipo intestinal, células adiposas na obesidade. O que causa a hiperplasia? Pode ocorrer na grande maioria dos sistemas corporais como resposta fisiológica do corpo a algum estímulo. Ocorre por mitose das células se a população celular for capaz de sintetizar DNA. Com o envelhecimento, as células perdem a capacidade de duplicar seu DNA e sofrer mitose. Por este motivo, entre outros, o corpo das pessoas idosas não guarda mais a sua forma atlética anterior. As hiperplasias dos diversos órgãos onde ela é possível podem ocorrer, entre outros motivos, devido às anormalidades congênitas, anormalidades hormonais, inflações ou medicações. O aumento no volume de tecidos ou órgãos após alguns tipos de perda celular pode ocorrer através da proliferação das células remanescentes ou pelo desenvolvimento de novas células. Os sintomas da hiperplasia têm causas obstrutivas ou de armazenagem. Estão relacionados com as obstruções, retardo para iniciar a micção, interrupção involuntária de diminuição da força do jato, sensação de esvaziamento incompleto, gotejamento no final e micção em 2 tempos. E, dentre eles, os sintomas mais comuns em casos de hiperplasia benigna da próstata é a vontade frequente e urgente para urinar, dificuldade para urinar, acordar frequentemente durante a noite para poder urinar, jato de urina fraco ou entrecortado e sensação de bexiga ainda cheia depois de urinar. O tratamento da hiperplasia é feito por meio de cuidados médicos e do uso de medicamentos para retenção urinária. Os tratamentos incluem medicamentos que relaxam a bexiga ou encolhem a próstata e cirurgia minimamente invasiva. O tratamento escolhido varia de acordo com a sintomatologia do doente e com a intensidade das queixas apresentadas. Hiperplasia e neoplasia. A hiperplasia é um aumento no número de células de um órgão ou tecido em decorrência de estímulos externos. Existem vários tipos de hiperplasia. Alguns já foram ditos aqui no nosso trabalho. Agora, neoplasia. Neoplasia é uma massa de tecido anormal que surge em diferentes partes do corpo, com características específicas em cada local, e apresenta ritmo de crescimento e riscos diferentes. Não existe causa específica que possa definir o surgimento das neoplasias. Alguns fatores são tabagismo, consumo exagerado de produtos ultraprocessados, poluição, exposição a produtos químicos, exposição solar sem proteção, alguns tipos de vírus como hepatite, HPV e HIV. Alguns sintomas observados são aparecimento de nódulos, manchas no corpo, dor no peito, tosse, escarro sanguinolento, dor de cabeça em diferentes intensidades.
Concluímos então que a hiperplasia é a proliferação de células em tecidos e órgãos que podem aumentar de volume, o que em certos casos, como o crescimento de mama nas mulheres, é normal. Porém, em casos em que o organismo do paciente não está regulado, o aumento no volume de células pode ser estimulado, fazendo com que tecidos cresçam em lugares errados ou com que órgãos aumentem de tamanho de forma desnecessária. Por isso, o tratamento é de grande importância, mas irá depender do que está causando a hiperplasia e de que tipo de alteração ela faz no corpo do paciente. Quando a hiperplasia, por algum motivo, causa dores, incômodos e até mesmo prejudica a qualidade de vida do paciente, é possível tratá-la. Dependendo de onde ela surge, pode-se dar até a cura para o paciente.